Deus abençoe a igreja. Abra sua Bíblia na carta aos Filipenses. Nós hoje, excepcionalmente, não temos os slides com os pontos principais da mensagem. E vocês vão entender por quê quando eu começar a mensagem. Filipenses capítulo 3, verso 17 até 4, verso 1. O texto da palavra de Deus diz, preste atenção: Irmãos, 3,17, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, presta atenção nisso, entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo de que deviam se vergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Você pode dizer amém? Deus, por favor, o que o Senhor tem para falar, fale. O Senhor já falou comigo. E eu preciso agora comunicar, ler, explicar e aplicar esse texto. Dá-nos da tua graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Não preparei os slides porque eu tive uma quarta e uma quinta excepcional. O ano passado nós soubemos que uma pessoa muito preciosa a nós, a minha história e a história da Débora, foi diagnosticada com câncer. Uma forma de câncer muito violenta. Irmã Ruth é irmã da nossa querida irmã Ivani, tia do Jobinho, esposa de um pastor muito querido, pastor Joel. Ambos, pastor Joel e irmã Ruth, estavam presentes no meu concílio e culto de consagração ao Ministério Pastoral Batista, há 31 anos atrás, na cidade de Teoflotone, em Minas Gerais. Uma van saiu de nossa igreja e, dentre outros irmãos, estava este casal precioso.
Era o ano de 1994. Em 1995, nós nos casamos, e o nosso casamento, a nossa cerimônia foi em Carazinho, Rio Grande do Sul. E pastor Joel e irmã Ruth foram nossos padrinhos de casamento. Em 1996, nós nos formamos no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Por conta dessas loucuras que eu já fazia naquele tempo e hoje de vez em quando faço, eu celebrei um casamento no dia da minha formatura. Celebrei de manhã e a formatura era de tarde. Impossível fazer esse acesso ao Rio. Nossa formatura foi na Primeira Igreja Batista do Rio. Quem nos levou de carro? O pastor Joel. Então é história que a gente não tem como negar. Um dos 2 filhos deste casal são pastores, e um deles, pastor Sandro, me informou desde o início. E o ano passado eu falei, amor, a gente precisa ir. Não deu para ir o ano passado. Esse ano, cheguei de férias, falei, não tem como. Nós vamos lá. Então, por conta desse compromisso excepcional, eu acabei deixando a questão dos slides para comunicar a vocês algo muito maior, muito mais expressivo. Conversando com a irmã Ruth hoje, com a família, Jobinho tem ciência disso, é uma situação de ir apagando-se aos poucos. É uma despedida a cada dia. Mas numa conversa que tivemos lá sobre o medicamento que está em testes nos Estados Unidos, em segunda, indo para a 3ª fase de testes, e por isso, para ser oferecido no Brasil, precisa de uma autorização junto à Anvisa, uma série de coisas. E os filhos estão tentando, Joelma, os filhos tentando acesso a esse medicamento. E eu estou acompanhando toda aquela questão dela falando, a irmã Ruth serena, como sempre. Eu olho para ela e ela diz, tudo está nas mãos de Deus. Eu acredito, Sirlene e Cláudio, de que o maior desafio, eu tenho falado de muitos desafios hoje, né? Mas um dos maiores desafios da vida é terminar com essa serenidade. A gente precisa orar ao contrário de Agostinho, né, que dizia assim, antes daquela luta dele com a conversão, né, dá-me castidade, serenidade, mas não agora. Né? Então a gente precisa de serenidade agora, esse é o tempo. Para a gente construir uma vida, amados e amadas, para chegar ao final dela e continuar dizendo, tudo está nas mãos de Deus. Esse texto nos fala de firmeza. Paulo conclui essa porção em 4:1 dizendo, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Eu já tenho dito, não quero lhes cansar, de que o que é mais importante é como se termina a vida e não como se começa. Eu já vi muita gente começando bem, hein? Já vi gente, amados, começando assim como um leão, passando por cima de todo mundo, grandes começos, grandes conferências, grandes acontecimentos, mas sem persistência, sem perseverança. Paulo, então, caminhando para o final desta carta, fala sobre conduta, destino e obediência. Conduta como modelo, céu como destino e obediência como chamado. A gente permanece firme no Senhor quando a gente é obediente e persistente.
no nosso chamado. Daí então, nos versos 17 e 18, Paulo fala sobre esse modelo. Irmãos, sejam meus imitadores e observem. O verbo observar é da mesma raiz do substantivo alvo, que Paulo vai usar no versículo 14. Prossigo para o alvo. Ele usa a mesma raiz. Observem. Não percam o alvo. É muito comum a gente se perder ao longo do caminho. É muito comum, e Paulo está falando isso aos Filipenses, a gente se esquecer de verdades. Entre 10 a 12 anos, Paulo havia fundado esta igreja. Esta carta, Paulo fala de alegria 16 vezes. Essa igreja enfrentava problemas internos, desunião, presunção, egoísmo, reclamação, individualismo, partidarismo, vanglória e um elemento externo, a heresia, falsos mestres, que Paulo não doura a pílula para chamá-los de adversários, capítulo 1, 28, quando ele vai dizer: não se sintam intimidados pelos adversários. E 3 a 17 a 19, o texto que lemos inicialmente, Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. Paulo já havia falado de Cristo como modelo de humildade, capítulo 2, versículos 5 a 11. Ele já havia falado de Timóteo e Epafrodito como modelos também de humildade, no capítulo 2, 19 a 29. Ele já havia advertido os filipenses a tomarem cuidado com esses falsos mestres. E agora Paulo diz: sigam o meu modelo. Gente, tem que ter muita coragem, sim, mas tem que ter muita convicção para falar. E eu me lembro de Atos capítulo 3, quando Pedro e João dizem para o coxo, parado à porta formosa: olhem para nós, olhe para nós. O grande desafio, amados, que a igreja enfrenta na contemporaneidade é poder ter coragem para dizer: olha para nós, porque parte da igreja está corrompida. Parte da igreja está tão ligada ao sistema deste mundo, preso às questões deste tempo, que não tem condições de chegar e dizer: olha para nós. Olha para nós como? O que o mundo vê quando olha para a igreja? Mas graças a Deus, olhe para mim, eu disse parte da igreja. Eu até diria que essa parte não é a igreja. Porque há uma igreja dentro da igreja. Os reformados têm também esse entendimento de que os verdadeiros membros da igreja são os regenerados. Os que não são regenerados podem fazer parte do hall de membros, mas não são membros da igreja. Meu querido David Bledson trabalha nisso no seu livro Igreja Regenerada. A igreja é formada pela comunidade de crentes regenerados. E ele faz coro à Confissão Batista, das mais antigas, lá do século XVII. Nós temos base, lastro histórico para afirmarmos isto. Por isso que não é um contrassenso, e Paulo não disse isso pela primeira vez. Em 1 Coríntios 4,16 ele também diz: peço a vocês que sejam meus imitadores. Em 1 Coríntios 11:1 ele também diz: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. E o autor aos Hebreus vai dizer em 13:7: lembre-se dos seus líderes, aos quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, é o fim, imitem a fé que tiveram. Jonas Madureira, eu vou citar outra vez, algumas vezes o seu livro Custo do Discipulado, ele defende
aquilo que ele chama de mimetismo, né? O discipulado é a imitação de Cristo, por meio da pregação apostólica, e não pelo exemplo assim, muitas vezes simplista, não é? E Jonas critica muito o livro do Charles Sheldon, que eu li na minha adolescência e gostei. Acho que o Jonas até exagera na crítica, mas de todo modo é um bom livro. Na minha adolescência me abençoou, em seus passos que faria Jesus. Me abençoou. É um romance evangélico, uma literatura leve. Claro que a gente imita a Jesus mediado pela pregação apostólica. E nisso o Jonas dá realmente o tom. A gente não imita em seus passos que faria Jesus em cima de uma especulação. Do tipo, o que Jesus faria se ele tivesse em meu lugar agora? E a gente fica muito no subjetivo, né? Jesus namoraria a Maria ou a Joana? Jesus seria dessa profissão ou daquela? Isso é balela, isso é coisa pequena. A gente imita Jesus na mediação da pregação apostólica. Por isso que Paulo diz, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo. No original, modelo, tipos, o modelo que temos dado a vocês. Não tem como, amados. A gente tem que ser exemplos para os outros, principalmente para os mais novos. Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 4:12, ninguém despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Paulo faz um contrassenso, um contraponto aqui com a ideia de Timóteo, Epafrodito, ele, o próprio Jesus, com essa turma do versículo 18, que eles falam o seguinte, andam entre nós. Olhe para mim, é gente que está na igreja, é gente que está no louvor, é gente que está na pregação, é gente que está no som, na mídia, na recepção, é gente que está na cantina, é gente que está no discipulado, entre nós. E Paulo diz, das quais repetidas vezes eu lhes dizia, talvez isso fizesse parte da pregação do apóstolo enquanto ele estava em Filipos e de outros lugares, e agora digo até chorando porque a idade, amados, Paulo já está próximo dos 60 anos, e a idade faz a gente ficar mais emotivo. Eu digo até chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. O verbo aqui para chorar é chorar profusa e livremente de tristeza ou aflição. Não é um choro assim simples, é um choro de sofrimento. Até chorando. Queridão, queridona, olhe para mim. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Repare comigo, rapidamente, que não são inimigos de Cristo. Isto é gente que fala de Cristo. É gente que fala de Jesus. É gente que tem programa na TV, programa no rádio, tem podcast. É gente que fala bem, fala manso, fala gostoso. Tem cursos vendáveis e vendidos pela internet. É gente que não é inimigo de Cristo. Ele não vai falar de Cristo, ou mal de Cristo. Nem o anticristo fala mal de Cristo. Ih, agora complicou, né? Porque o anticristo, eu sigo o entendimento que o prenome anti não é contra. Eu uso a outra acepção do anti no original, que é em lugar de. O anticristo será alguém que se colocará em lugar de Cristo. É muito mais perigoso. É do tipo Denorex. Os antigos aqui, se fizerem assim, vão reconhecer e vão declarar a sua idade. Denorex. Parece remédio, mas não é. Parece Cristo, mas não é. Tem tudo de Cristo, cheiro de Cristo, fala de Cristo, é amigo de Cristo, mas é inimigo da cruz de Cristo. Me parece, queridão e queridona, de que esses
não são aqueles que promoviam a circuncisão para os crentes não judeus, mas são aqueles que pregavam os prazeres sensuais, o comportamento vergonhoso, são libertinos. É gente que se utiliza da graça de Deus como desculpa para pecar. É o pior tipo de inimigo da cruz de Cristo. É esse, é aquele que não coloca a cruz de Cristo no seu devido valor, no centro da sua fala. É gente que perverte o evangelho de acordo com o seu bel prazer. Eu identifico esses camaradas com aquilo que Paulo vai dizer em Gálatas 1:7. Há alguns que estão pervertendo ou perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. É gente que nega, amados, de que eu e você estamos crucificados com Cristo. É gente que nega aquilo que Paulo vai dizer aos Gálatas, que é a primeira carta que ele escreve, de que não me incomode de agora em diante, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A questão dessa turma, dessa galera, é que eles realmente não viviam de acordo com o padrão de sacrifício, de entrega, de renúncia, ou para usar a expressão que o irmão João usou aqui, de consagração. Eu vou ficar com Gálatas, porque para mim, nesse sentido de inimigos da cruz de Cristo, tem que beber em Gálatas. Gálatas 6:12, Paulo diz: todos que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nesse sentido, por mais que talvez eles não fossem judeus, estes inimigos da cruz de Cristo, mas fossem pessoas que de fato saíram do judaísmo e foram para o cristianismo, mas aceitaram apenas o bônus do cristianismo. Só o lado bom da coisa. Essa coisa de morrer para o mundo, não dá. Eles não encararam. É gente que, para voltar aos Gálatas, nunca poderia dizer, como Paulo, no capítulo 6:14, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. É gente que diz o seguinte: Jesus, tudo bem eu ser seu amigo, mas a cruz, Jesus, o senhor está pegando pesado demais. Esse negócio de cruz, o senhor está pegando pesado demais. Daí os versos 19 a 21, Paulo fala o seguinte: gente, preste atenção. Qual é o nosso destino? O destino desses inimigos da cruz de Cristo, versículo 19, é a perdição. É o caminho largo. É a porta larga. Eles não querem trilhar o caminho estreito, então não vão entrar. Gente, não tem como errar. Não tem como você pegar o caminho estreito e cair na perdição. E não tem como também você pegar o caminho largo e encontrar salvação. Não tem, não tem, não tem. Isso me lembra quando Lucas registra a história do rico e do Lázaro. E o Lázaro pede para que o mendigo pudesse chegar lá, ou melhor, o rico pede para que Lázaro estivesse indo até lá, ele que havia sido mendigo e que foi levado ao céu, no seio de Abraão, e o rico padecendo o tormento no Hades, e o rico diz assim: Abraão, manda Lázaro vir aqui, com o dedo molhado, para poder aliviar, porque aqui está um calorão que nem em Angra dos Reis e Rio de Janeiro, no finalzinho de fevereiro, estava. Está dobrado, está triplicado esse calor aqui. E o que o Abraão diz? Há um abismo. Estão comigo? Há um abismo. Não dá. O fim deles é a perdição.
O Deus deles, com letra minúscula, é o ventre. Por quê? Porque eles querem satisfazer apenas o ventre. A palavra ventre aqui são os desejos naturais. O Guilherme Kerr, na sua tradução, paráfrase, né? Ele vai dizer: eles se curvam aos seus próprios desejos e são impotentes diante dos seus vícios. Essa é a ideia. O Deus deles é o ventre. Eles vivem para satisfazer os seus prazeres. A glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar. O que eles deveriam se envergonhar, eles têm prazer. Eles se gloriam. Eles só pensam, para terminar, nas coisas terrenas. O Guilherme Kerr traduziu assim: eles se gabam do que deveriam ter vergonha, porque as suas mentes já não conseguem fazer diferença entre o bem e o mal, acostumaram-se com o erro. Tá certo, amados, o fim deles é esse. Eles não pensam nas coisas de Deus. Paulo diz aos Colossenses 3:2: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Mas para estes, amados, o pensamento deles é apenas nas coisas terrenas. A gente se preocupa só com isso daqui. Mas o versículo 20 diz do nosso destino: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Humilhação e glória, olha o contraste, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Se os inimigos da cruz de Cristo, a glória deles estava naquilo que eles têm vergonha, ou deveriam se envergonhar, um dia nós vamos ser glorificados, amados, de tal modo que o nosso corpo de humilhação, esse corpo que eu e você temos, vai ser igual ao corpo da sua glória. O corpo que Jesus ressuscitado tinha quando entrou no cenáculo, está lá em João no finalzinho, e ele chega e diz aos discípulos reunidos naquele cenáculo de portas fechadas: Pai seja convosco. A palavra no original para pátria aqui deveria ser traduzido como cidadania. A nossa cidadania está nos céus. Os filipenses se orgulhavam de ser a Roma fora de Roma, se orgulhavam de ser cidadãos romanos, se orgulhavam desse status terreno. Eles valorizavam serem tidos como romanos. E aí Paulo diz: não, a nossa pátria, ela está nos céus. A nossa identidade, amados, é de cima. Alguém já disse acertadamente que as nossas raízes não estão fincadas na terra, elas são raízes estabelecidas acima. Nós, amados, somos chamados a vivermos para além daquilo que comemos, daquilo que bebemos, das necessidades mais comuns e triviais da vida. Nós temos de aprender, e Calvino vai dizer isso, a manter a convivência com o céu na nossa mente, nos nossos afetos. Devemos passar serenamente por essa vida, para que por nossa vez vivamos para Ele. Queridão, queridona, nós somos o povo que espera, o povo que aguarda. Só que diferentemente daquilo que o vão português possa nos comunicar, espera
Não é uma espera para algo que desfrutaremos lá na frente. É uma espera onde nós temos muitas dessas realidades aqui, esperamos, dadas a nós antecipadamente. É nessa direção que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, num texto preciosíssimo, que a gente precisa fazer um link, onde Paulo vai dizer o seguinte, olha, capítulo 5, mas antes, no 4:16 em diante, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E concluindo, capítulo 5, pois sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, deste corpo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, Washington, Adonias, nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. E se de fato formos encontrados vestidos e não nus, pois os que estamos nesse tabernáculo, nós os que estamos nesse tabernáculo aqui, que calor! A Deise, nossa irmã, está com uma cirurgia marcada, minha sogra está com uma cirurgia marcada, Sandra operou hoje à tarde, a irmã Edna hoje recomeçou a quimioterapia porque teve que parar devido às fortes contraindicações, a irmã Ruth fazendo um tratamento praticamente paliativo. Nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados. Não por querermos ser despidos, isto é, não é porque a gente quer morrer. O crente não... Essa questão da eutanásia, mas não pega crente. A gente não quer ser despido, a gente não quer forçar a morte. Mas revestidos, a gente quer ser revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Nós somos, amados, o povo que espera. Nós somos o povo que, como Asaf, no Salmo 73, levanta as mãos para o céu, rasga o coração, e parafraseando o narrador de futebol já falecido, ele solta o grito da garganta e diz: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne, Francisco, e o meu coração desfaleçam, Deus é a formosura, é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quando eu falo de herança, queridão e queridona, se liga nisso, hein? Se liga nisso. Eu me lembro de Jesus, que em Lucas 6, ele vai dizer assim: não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. E aí Jesus então quebra geral. Ele diz assim: Regina, vendam seus bens e deem esmola. Façam para vocês bolsas, bolsas que não desgastem. Tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Queridão, queridona, coloque uma coisa na sua cabeça. O cristianismo é a única religião que prega a ressurreição do corpo. Nenhuma outra religião fala da ressurreição do corpo. Isso faz parte da nossa tradição.
John Piper vai dizer de que os nossos corpos aqui são corpos humilhados. São mesmo, são. Hein, Cláudio? São frágeis, propensos à enfermidade. Ontem fizemos um lanche maravilhoso à noite. Eu gostei muito, comi metade do da Débora e Deus abençoou muito. Mas ela passou mal. Os nossos corpos estão desgastados, estão se desgastando. São mortais. Amamos os corpos. Ninguém está aqui brigando contra o corpo. Paulo diz aos Efésios: ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida. Eles são preciosos. Os nossos corpos são santuário do Espírito Santo. São sacrifícios vivos e santos, aceitáveis a Deus. Só que, amados, o que a gente firma pé é saber que um dia seremos ressuscitados. E essa tranqueira de corpo que a gente tem, esse corpo de humilhação, vai ser igual ao corpo da glória do próprio Jesus. A gente não vai, Beto, envelhecer nunca mais. E o Beto vai ter que renovar um pouquinho, porque já está derrubadinho também. Mas na glória seremos todos novos. Na glória nós seremos a nossa melhor versão. Você crê? Diga amém. Amém. Seremos a nossa melhor versão. Ah, pastor, mas Paulo só disse isso aos Filipenses? Não. Em 1 Coríntios ele fala isso, no capítulo 15, né? Só vou citar alguns textos. 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita o quê? Em poder. 49. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. E 53. Esse, se os pentecostais estivessem aqui, diria que tem que glorificar de pé. O 53. É necessário que este corpo corruptível, aleluia, se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Por isso que a gente termina com 4:1. O nosso chamado é permanecer firme. Você vai fazer o quê? Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, de que eu tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa. Por que usa coroa aqui? São dos Jogos Olímpicos, amados. A coroa que se conquistava ao final da corrida. Ninguém aqui pode parar na corrida, amados. Está todo mundo correndo. A vida é uma maratona. O negócio é correr, amados. É igual Forrest Gump. Correr, 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 correr. Você está correndo por quê? Ou como a namorada do Forrest: Forrest, corra, Forrest, corra, corra, corra. Jesus manda dizer para você: Gisele, corra. Henrique, corra. Heitor, corra. Corra para alcançar. Permaneça firme no Senhor. Permanecer firme. Paulo vai usar vários comandos militares no capítulo 4. Esse é um deles. É permanecer firme na sua posição. Permanecer firme. C.S. Lewis disse: perca a sua vida e salva-la-á. Submeta-se à morte das suas ambições e dos seus desejos prediletos todos os dias, e à morte de todo o seu corpo no fim. Submeta-se a Ele com cada fibra do seu ser e encontrará a eternidade. Não tente reter nada. Nada que você não tenha entregado chegará a ser realmente seu. E ele termina dizendo: nada em você que não tiver morrido poderá algum dia ressuscitar dos mortos. Busque a Cristo e você o encontrará. E com Ele tudo mais. Em 2 minutos para terminar. Primeiro, quem não é amigo da graça de Deus é inimigo da cruz de Cristo.
Só que você precisa entender que essa graça nos alcançou por Jesus para deixarmos de ser quem nós éramos e para sermos quem Ele quer que sejamos. Dia após dia. Como a irmã Ruth me disse hoje, nos disse, tudo está nas mãos de Deus. Eu falei com ela, minha irmã, e são as melhores mãos, né? São as únicas mãos. Está nas mãos da Anvisa? Está nas mãos desse medicamento em terceira fase, indo para a terceira fase de testes nos Estados Unidos? Amados e amadas, claro que a gente tem que tratar as enfermidades, não estou negando isso, claro que a gente tem que tentar ao máximo, e claro que tem que buscar esses medicamentos a que temos direito, temos, então vamos requerer. Mas a vida não está sob o nosso controle. Absolutamente. E por fim, nós estamos indo em direção à nossa verdadeira casa. Morrer com Cristo é voltar para casa. Voltar para casa. Aqui a gente está só de passageiro, amados. De passagem. Aqui, por isso que a gente não deve, Jesus vai dizer em Mateus 6, acumular tesouro sobre a terra, porque a traça e a ferrugem corrói, os ladrões escavam e roubam, amados. Não adianta. Nós temos que juntar tesouros no céu, as traças e a ferrugem não corroem, os ladrões não escavam nem roubam. Vai chegar um tempo, e não está longe, queridão e queridona, que a promessa de Deus em Apocalipse vai se cumprir. A profecia, né? Apocalipse 20, o mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Para terminar, Jonathan Edwards, de certa feita, disse: consideremos bem que se a nossa vida não está na jornada rumo ao céu, então está na jornada para o inferno. Por isso que a nossa vida, e nesse ponto eu disse que voltaria ao Jonas Madureira no seu livro Curso do Discipulado, é entender que quem cuida de nós nos colocou no lugar que estamos. Porque a palavra de Deus diz que os lírios do campo crescem, sem trabalhar e sem fiar. Quem cuida dos lírios do campo? Uma planta comum, sem nada de extraordinário. São lírios do campo. O lírio do campo nunca vai ser personalidade do ano. É uma flor que se perde no meio das outras, tantas outras. Os lírios do campo não disputam lugar de destaque. Não há lugar para o lírio acima dos seus iguais, nem diante deles. Mas os lírios do campo, amados, e nosso Jesus vai dizer isso, eles não trabalham, eles não fiam, mas o nosso Senhor diz: eu, porém, afirmo a vocês, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Porque se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. A sobrevivência do lírio dos campos está nas mãos do Senhor dos campos. Ele é o próprio jardineiro, que cuida bem de cada um dos seus lírios. Eu e você somos como os lírios do campo. Não há nada de destaque em nós.
a não ser o fato de que quem cuida de nós prometeu que aquilo que ele começou, Filipenses, 1:6, a obra que ele começou, ele vai fazer o quê? Ele vai completar. Até que dia? Até o dia de Cristo. Aleluia. Se eu fosse você, eu confiaria mais. E eu não teria dúvidas alguma de que o que eu e você precisamos fazer é permanecermos firmes no Senhor. Abaixe sua cabeça, confie, entregue, renuncie seus quereres, abandone seus desejos. Aquilo que você se apega, sabe? De coisas tão passageiras, tão banais, tão frívolas. Se apegue naquilo que é eterno. Porque tudo que não é eterno, C.S. Lewis diz, é eternamente inútil. Vamos nessa? Vamos confiar? Vamos caminhar? Corra. Corra. Observe. Foque no alvo. O alvo é Cristo. Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa revelação. Obrigado porque o Senhor fala. E sempre fala. Que essa mensagem encoraje o teu povo a persistir. Amém. E a insistir, crendo, 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 crendo e crendo. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.